Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trago novamente aqui mais um Livre com Pipoca. Neste Livre com Pipoca, eu vou falar um pouquinho mais sobre os melhores assistidos que eu realizei nesses últimos 3 meses de julho, agosto e setembro. Estão preparados? Então, vamos lá! Eu quero começar falando aqui sobre uma série antiga dos anos 80, que é nada mais nada menos que Murder, She Wrote. Nessa série, que durou aí 12 anos, teve 12 temporadas, a gente vai conhecer a Jessica Fletcher, ou a J.B. Fletcher, que é uma escritora de mistério. Ela vive numa cidadezinha costeira do Maine, e ela vive sozinha, apesar de ter ali muitos amigos na vizinhança, e ela acaba decidindo escrever aí um livro de mistério, e o sobrinho dela lê, adora a ideia, passa para outras pessoas, e isso resulta que este livro vai se tornar um grande best-seller, e a Jessica Fletcher vai ficar famosa e vai começar a escrever muitos e muitos outros mistérios. Mas o mais interessante aqui é que, além de escrever essas histórias, a Jessica vai acabar se deparando com alguns crimes e assassinatos na vida real que ela vai ter que resolver. Então, aqui a gente tem uma mistura de Agatha Christie com a sua própria personagem, que seria Miss Marple. Essa senhorinha, que é a Jessica Fletcher, ela é maravilhosa, ela é muito à frente do seu tempo, quando a gente para pra pensar que é uma série dos anos 80. Ela é muito proativa, ela vai, ela faz, ela investiga, ela luta pelo que é certo. Ela é interpretada pela grande Angela Lansbury. E assim, eu adorei a primeira temporada, só estou falando da primeira temporada porque ainda não assisti completamente as outras, mas a primeira, eu falei assim, vou dar o play, vou assistir, sempre ouvi muita gente que gosta das histórias da Agatha falando sobre essa série, e aí eu falei assim, vou dar uma chance, e aí eu não parei mais, virou tradição da minha vida assistir um episódio toda noite antes de dormir. Além de ter aí reviravoltas excelentes com mistérios muito intrigantes, a gente também vai ter aqui atores sensacionais, né? Além da própria Angela Lansbury, a gente tem aí uma gama de atores famosos da época e até mesmo atores que não eram famosos naquela época e que se tornaram hoje em dia. Sério, Murder, She Wrote é um clássico e aí agora eu finalmente entendi por quê. A primeira temporada, lógico, como é uma série meio antológica, em que cada episódio é um novo crime, é um novo mistério, sempre vai ter aí os melhores e os piores. Mas eu preciso deixar aqui uma menção honrosa e falar sobre o episódio Murder Takes the Bus, que é maravilhoso, e em que a Jessica Fletcher tá viajando de ônibus e um assassinato vai ocorrer e ela vai ter que investigar. É uma coisa bem Assassinato no Expresso do Oriente, e também tem aí uma música que lembra muito, né, a trilha sonora do Psicose, do Hitchcock. Então é assim, sensacional todo o clima, tem muitos atores que estavam na época, né, muito em alta. Então se você é como eu, se você gosta aí de um bom mistério, se você gosta de ver aí uma detetive amadora observando e tentando descobrir as coisas, assista Murder, She Wrote. Agora eu vou dar uma pequena roubada aqui, porque na verdade eu vou falar de uma trilogia de filmes, que é a trilogia Fear Street, Rua do Medo. Fear Street foi aí uma trilogia de filmes lançada pela Netflix entre o final de junho e começo de julho. E assim, gente, eu me encantei completamente por esses filmes. Aqui a gente vai conhecer a Dina, que é uma garota, uma adolescente, que acabou de se separar da Sam, que é uma outra garota que acabou de se mudar para uma cidade do lado. Aí você fala assim, mas é uma cidade do lado. Só que as duas cidades, a cidade principal, digamos assim, onde a nossa protagonista vive, é Shadyside, e a outra cidade é Sunnyvale. E existe ali meio que uma rixa entre essas duas cidades. E é um negócio muito maior do que aquele relacionamento poderia suportar. E na cidade de Shadyside, muita coisa ruim acontece. Principalmente assassinatos. Sempre surge aí um serial killer que vai acabar matando muita gente. E numa noite, após um acidente que acontece, tanto a Dina quanto a Sam, quanto os outros amigos deles vão se ver aí perseguidos por figuras sinistras e vão perceber que eles estão tendo as suas vidas ameaçadas por, na verdade, uma grande lenda daquela cidade, que é uma bruxa, que é a Sarah Fear. Tanto que aí vem a brincadeirinha do Fear, de medo, com Fear,
que é a Sarah Fier. E é lógico que eles vão ter que encontrar uma maneira de fugir desses assassinos e dessa bruxa e de alguma forma quebrar essa maldição. Isso tudo acontece no primeiro filme, que é a parte 1, 1994. O segundo filme é 1978, quando a gente vai voltar um pouquinho no tempo para compreender a história de uma outra personagem que viveu também um massacre naquela época. E o terceiro filme é o 1666, que a gente vai descobrir um pouco mais da origem dessa bruxa que é a Sarah Fier. Eu adorei essa história. Primeiro porque é um slasher, é uma coisa assim que me lembra muito filmes que eu sempre gostei de terror, porque eu sempre fui aquela pessoa desde criança que eu gosto de filme de terror, e aqui os filmes eles fazem uma grande homenagem. Por exemplo, 1994, ele vai fazer muita homenagem aí ao Pânico, que é dos anos 90. O 78 vai fazer aí muita homenagem ao Jason, né, a Sexta-feira 13. Então assim, é muito interessante você ver como a influência de outros filmes culminou aqui. Mais do que isso, a gente vai ter aí um elenco muito diverso, protagonistas cheios de representatividade e, assim, pessoas reais. Você vai sentir que aquelas pessoas, aqueles personagens, são pessoas que você conheceria ou vai se identificar com eles. E mais do que tudo, esse filme, ele passa mensagens importantíssimas a respeito de homofobia, lesbofobia, racismo, machismo, elitismo. É, assim, um filmaço. E eu falo assim, porque apesar de ter aí 3 filmes, eles se complementam. Cada um deles está amarrado e é muito bom ver isso, porque isso resulta em cenas maravilhosas, em mortes inesperadas e em reviravoltas na trama que já foram pensadas antes para que tudo fizesse sentido. E assim, gente, eu cresci lendo os livros da Rua do Medo, do R.L. Stine, e eu lembro que na época que eu lia, que eu tinha aí os meus 13, 14, 15 anos, era uma coisa assim, que eu lia pra tentar escapar da realidade, exatamente porque eu sofria muito bullying na época, eu sempre era vista como a diferente, e existia todo um ostracismo por conta disso. E na época eu ficava imaginando, sabe, essas histórias, assim, um dia se tornassem filmes. E aí agora que a gente tem aí a trilogia da Rua do Medo, foi como um ciclo se fechando, sabe? Eu senti um peso sendo tirado das minhas costas, porque esses filmes, eles falam muito sobre aceitação, sobre ser quem você é, sobre ser diferente, e sobre como tá tudo bem. Sério, pra quem gosta aí de um bom slasher, de um bom terror, e gosta de umas histórias assim interessantes, eu super recomendo a trilogia Rua do Medo. Eu preciso aqui mencionar Round 6 ou Squid Game da Netflix. Round 6 é uma série sul-coreana que vai contar aqui a história do Ji-hoon. O Ji-hoon, ele é um homem completamente endividado. E não só isso, mas você percebe que ele é viciado em jogar, em apostar. E isso fez com que ele perdesse muita coisa, né? Ele perdeu a esposa já tá com outro marido, a filha ele vê de vez em nunca, a mãe não confia nele, ele tá assim com 1000 cobradores atrás dele, o banco também. Olha, é uma loucura. Mas o Ji-hoon, ele recebe uma proposta inesperada, que é participar de um jogo e, se ele ganhar, ele sai de lá bilionário. Só que jogo é esse? Ele não sabe. Ele vai simplesmente concordar e um belo dia vai acordar aí em um lugar com outras pessoas, muitas outras pessoas, que também estão ali para jogar esse jogo, que também estão competindo contra ele. E aí, esses jogos, conforme vão sendo apresentados, a gente vai descobrir que eles são jogos infantis, brincadeiras infantis, mas extremamente mortais. E a gente não só vai se apegar ao Ji-hoon, como a gente vai se apegar a outros personagens ali que vão ficar ao redor dele. Por quê? Porque cada uma daquelas pessoas que estão ali participando desses jogos, desses 6 jogos, por isso que é Round 6, são pessoas que estão endividadas, que estão devendo muito, que precisam de dinheiro por algum motivo. Essa série é extraordinária. E não é à toa que viralizou tanto e que tá todo mundo falando sobre ela, porque
ela é sensacional. Primeiro, em questão de direção e fotografia, gente, que coisa belíssima. Existem cenários, principalmente ali preparados, né, para essas brincadeiras, que são espetaculares. Não apenas isso, mas a gente vai ter um plot aqui tão interessante que a gente vai se envolvendo com esses personagens e vai tendo reviravoltas aqui e ali e coisas que vão fazer com que a gente reflita a respeito de humanidade, de sociedade, do capitalismo. O elenco é brilhante, faz um trabalho excelente aqui, que eu nunca vi isso antes, sério. É de cair o queixo as performances que a gente vai encontrar aqui. E essa é uma série que realmente me fez pensar muito. Ela não só foi super imersiva e me fez sentir parte daqueles jogos e daquele grupo de pessoas, mas também fez com que eu pensasse e questionasse bastante sobre coisas da nossa vida, porque ela vai ter aí duas visões ao mesmo tempo muito importantes e contraditórias, que ao mesmo tempo que vai ser uma série que vai focar bastante no pessimismo, ela também vai focar bastante no otimismo. Então a gente vai ver aqui personagens que a gente acha que numa situação normal da vida seriam super gente boa e que lá acabam sendo terríveis, porque é uma questão de sobrevivência. E existe toda a questão do instinto de precisar sobreviver, não importa o que aconteça. E ao mesmo tempo a gente vai ver gente que só faz besteira e que aqui vai mostrar que tem um coração enorme, que tá ali pra ajudar, pra fazer amigos, criar laços. Então, enquanto a gente tem sim uma coisa mais, olha como a nossa sociedade é, como se faz tudo por dinheiro, também existe uma outra parte que fala assim, mas existem coisas que vão além disso. Então, ela é muito reflexiva, ela é cheia de ação, ela tem muito gore, tem muito sangue. Ela não é pra todo mundo exatamente por isso, porque vai ter muita matança, já que conforme esses jogos vão passando, os seus jogadores vão sendo eliminados ao final de cada rodada, mas por favor, se você quiser, se você se sentir à vontade, dê uma chance para Round 6. Com certeza, uma das melhores séries do ano. Não é à toa que tá sendo esse frisson. Tem aí personagens maravilhosos, tem um elenco incrível, tem uma direção fenomenal. Olha, Round 6 tá de parabéns. Agora eu vou falar sobre uma minissérie da Netflix que foi Clickbait. Gente, eu não sabia nada sobre essa série. Eu vi a Tati e o Marcelo do Web TV Brasileira, que eu assisto sempre, falando, comentando, e eu não sabia do que se tratava, fui ver. Aqui a gente vai conhecer o Nick, que é um pai, marido, irmão, filho, amigo, amoroso. Só que num belo dia ele vai desaparecer. E as pessoas só vão se dar conta disso porque vai viralizar um vídeo na internet em que ele segura cartazes falando que ele é um abusador de mulheres e que inclusive ele já matou uma mulher, que se aquele vídeo chegar em 5 milhões de visualizações, ele morre. Lógico que aqui existe toda uma crítica a respeito da curiosidade mórbida do ser humano, de como existe esse clickbait que a gente vai atrás, que a gente vai querer ver, que a gente vai querer saber o que tá acontecendo. E aí a gente vai acompanhar principalmente a família do Nick e a polícia investigando tanto esse sumiço dele, quanto, né, na real, essas alegações que estão sendo feitas naquele vídeo. Primeiro que tem um elenco maravilhoso, gente. Um elenco de primeira, que eu já tinha visto muitos desses atores em outros filmes que eu gostei bastante. Então foi muito interessante ver eles aqui de novo, todos juntos, em Clickbait. E, gente, cada episódio vai contar um pouquinho ali da vida de alguém que está relacionado ao Nick. Então, por exemplo, no primeiro episódio, a gente vai ver um pouco mais sobre a vida da irmã dele. E aí depois a gente vai ver um pouco da esposa, e do filho, e do amigo, e por aí vai. E a coisa vai virando uma bola de neve que você fica se perguntando o que ali é real e o que é um clickbait. E lógico, vai falar de assuntos muito pertinentes, principalmente, né, pra gente aqui que trabalha com internet, de como é uma ferramenta que é muito útil, mas também pode ser perigosa. E mais do que isso, vai falar sobre relacionamentos, sobre amizade, sobre amores, sobre família.
e sobre confiar ou não nas pessoas. Gente, essa é uma série que ela vai te encher de tensão, porque todo episódio vai terminar assim com uma reviravolta que você não tá esperando. E aí quando termina você já quer ir direto pro outro. Sério, eu assisti essa série de uma vez só, e isso é uma coisa rara pra mim. Eu não sou uma pessoa que costuma aí assistir séries de uma vez, sabe, maratonar. Eu gosto de ir um pouco aqui, um pouco ali, de ir degustando aos poucos. Mas essa não teve como. E, gente, sério, eu falei o tempo inteiro, não, já sei o que tá acontecendo, só pode ser isso, a minha teoria tá certa. E até um pouco perto do final eu falei assim, é isso. E aí o final veio e explodiu minha cabeça. E aí eu falei assim, nossa, eu sou uma desonra como uma leitora de Agatha Christie, porque achei que tinha adivinhado muita coisa, não adivinhei nada. Então se você quer assistir algo que te deixa assim, sabe, na ponta da cadeira, que você não aguenta, que você rói as unhas, que você quer saber o que tá acontecendo e precisa desvendar esse mistério, não perca essa minissérie que é aí maravilhosa, Clickbait. Falando de mais uma série, desta vez uma série original da Apple TV, Calls. Calls é diferente de tudo que eu já assisti na minha vida e eu vou explicar por quê. Aqui, cada episódio, a gente tem ligações telefônicas, né? Seja de amigos, namorados, marido e esposa, seja de chefe com empregado, seja de vizinho com outro. No geral, a gente vai ter aqui ligações. Só que por que é tão diferente de tudo que eu já vi? Porque não tem imagens. Aliás, tem imagens, e as imagens são basicamente formas geométricas e linhas que vão se alternando conforme a conversa for acontecendo. Como se fosse ali uma linha mesmo que liga essas 2 ou 3 ou 4 pessoas que estão conversando. Logo no primeiro episódio, a gente já vai perceber que tem alguma coisa errada, porque tem aí um quê de sci-fi, já que de repente tem 2 pessoas conversando, de repente uma fala, olha, tem um negócio dando errado aqui, a outra fala, eu tô cuidando de um bebê, mas agora o bebê sumiu, e você fica tipo, o que tá acontecendo? E, gente, é ótimo, porque assim, essa é uma série que conta com um grande elenco, e é interessante você perceber que é um elenco ali só fazendo as vozes, né, porque a gente não tem imagens. Mas as imagens que a gente vai vendo e vão se transformando, elas têm um significado. E também isso faz com que o público tenha uma imaginação maior e vá além para tentar entender o que tá acontecendo, para tentar visualizar ali na sua cabeça o que é essa série. E, gente, é uma série extraordinária. Foi difícil para eu assistir? Foi, porque eu tenho sobrecarga sensorial por conta do autismo. Então, luzes, cores, barulhos, tudo assim muito intenso, mexe muito comigo. Então eu tive meus desafios para assistir, mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar, porque é muito interessante. Porque apesar de todas essas histórias de ligações loucas que estão acontecendo, que não fazem sentido ocorrerem cada uma em um episódio, elas de uma certa forma estão conectadas. Pra quem gosta, gente, de sci-fi, e um sci-fi que mexe com as emoções, que desperta sentimentos, essa é uma ótima pedida. Porque me fez lembrar muito, por exemplo, dos livros do Blake Crouch, que escreveu aí Matéria Escura, Recursão, e também uma coisa bem ali Twilight Zone, né, Além da Imaginação, que é uma série antiga que eu sou louca, que eu assisto sempre. Então, ela tem essa coisa da ficção científica com alguns plot twists aí de terror, de coisas que vão fazer o seu espectador refletir e sentir um certo medo, sentir pena, sentir aflição, sentir como seria se você estivesse no lugar daquelas pessoas que estão naquelas ligações. Pode parecer muito confuso, mas sério, gente, eu amei essa série, eu achei sensacional, extraordinária, foi uma das melhores séries que eu assisti esse ano e vale muito a pena conferir se você é um fã aí de sci-fi. Calls. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado deste Livre com Pipoca. Anotem aí as sugestões de tudo que eu falei, porque, olha, realmente vale a pena. Se quiser continuar conversando comigo, eu tô sempre falando sobre o que eu tô assistindo, sobre o que eu tô lendo, sobre o que eu tô fazendo nas minhas redes sociais, então não deixe de seguir. Curta esse vídeo, porque isso ajuda com que o vídeo vá pra mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi aí a melhor coisa que você assistiu nesses últimos meses. Por favor, se inscreva no canal Livre em Livros e ative as notificações, porque você já sabe que toda sexta-feira
tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.